seguinte, ó, pra gente começar, esse material que você me mandou é toda a química orgânica. Pra gente conseguir ver tudo, eu divido em 3 etapas. Tem a química orgânica inicial, que é essa que você me mandou, que é a parte de quantidade de carbonos, classificar cadeia, etc e tal. Tem a parte das funções orgânicas, que é essa, né? Que a gente está conversando aqui. E tem a parte da isomeria. Que a isomeria ainda se divide em 2 momentos, né? A isomeria plana e a isomeria espacial. Então, já vi lá no seu material que tem, por exemplo, isomeria geométrica, tá dentro da espacial. Certo? Aquele negócio de cis e trans, por exemplo. Só que é impossível a gente ver isso aqui tudo em uma aula só. Entendeu? Sim. E é impossível também a gente pular etapas. Tipo, a gente ir direto para a isomeria hoje, sendo que pode ser que a dúvida esteja numa parte anterior. Sacou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar hoje em química orgânica. Geralmente, eu preciso de uma aula para ela. Vou tentar fazer mais rapidinho, já que é uma revisão, já tentar entrar em funções orgânicas hoje. Sacou? Tá. Sim. E aí, na próxima aula, a gente continua com isomeria. Combinado? Ok. Então, show. E o segredo na química é fazer exercício. Então, você vai ver que a nossa parte teórica aqui é sempre rapidinha. O importante é a gente treinar e fazer exercício. E eu tenho algumas listas aqui dessa parte também, ok? Vamos lá. Para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte. O que a química orgânica estuda? Tá aqui o spoiler. Compostos de carbono. Compostos de carbono. Beleza? O nome bonito. Mas o que significa isso? Significa que o carbono é um cara muito importante. Certo? Sim. A palavra orgânica te lembra o quê? Compostos orgânicos, química orgânica. Pode ser um senso comum. O que você vê falando orgânico na vida? Não faço ideia. Alimentos orgânicos, já ouviu falar? Sim. Mais saudável, sem agrotóxico. Você já ouviu falar alguma coisa, por exemplo, janela orgânica? Nunca ouvi falar. Geralmente orgânico tem a ver com coisa viva, né? Com alimento, ou então planta. Sim. Por quê? Tem uma relação. Quando a química orgânica foi descoberta, o que é a química orgânica? A química é uma só, enorme. E aí conseguem classificar diversos tipos de estudo dentro da química. A química orgânica eram os compostos de coisas vivas. Então, tudo que era vivo era chamado de orgânico. Hoje em dia é um pouquinho diferente. Continua sendo tudo que é vivo e orgânico. Então, a gente é feito de molécula orgânica, os alimentos, os animais. Só que hoje em dia sabe que não é só isso. Por exemplo, o plástico é orgânico e não necessariamente é vivo. Só que o plástico, de que ele é feito, você sabe? Petróleo. E o que o petróleo é? O petróleo, ele é florestas e oceanos de milhões de anos atrás que foram submersos e fizeram um processo químico até virar petróleo. Então, a gente percebe que as moléculas orgânicas ainda hoje têm uma relação com seres vivos. Só que não é a definição. Mas qual é a definição? Descobriram que tudo que é vivo, que é orgânico, tem carbono na sua composição. Então, descobriram que o carbono é um cara muito especial. Que ele é tão especial que existe uma química só para ele. E aí deu o nome desses compostos, moléculas que possuem carbono, de química orgânica. Sacou? Então, tudo que a gente vai ver na química orgânica, a química orgânica provavelmente você vai ver durante muito tempo ainda nesse ano. Sempre vai ter que ter carbono. É essencial. Ok? Então, você percebe que para a gente entender a química orgânica, a gente tem que entender um pouco sobre o carbono? Sim. Então, vamos lá. Nosso querido amigo carbono.
Ele faz quantas ligações, o carbono? 4. Sempre 4. Podendo ser assim, ó. Uma para cada lado. Podendo ser uma dupla, né? E 2 simples. Sim. Podendo ser 2 duplas. E podendo ser uma tripla e uma simples. Então tá ok para você que ele faz sempre 4 ligações, né? Sim. Show de bola. Deixa eu só ver aqui. Se você chegou a ver tudo. Ok. E aí, a gente tem a classificação desse carbono em relação à quantidade de outros carbonos que ele está ligado. Por que esse carbono ele é tão especial? Por que tem uma química só para ele? Porque ele tem uma característica que nenhum outro átomo tem. Ele é capaz de formar cadeias. O que significa isso? Ele pode formar aqui, ó, uma cadeia de, sei lá, de 120 átomos de carbono. Fica uma molécula enorme. Não, o oxigênio não faz isso, nem o nitrogênio, nem o H, só o carbono, beleza? Sim. Então, existe uma classificação que é quanto à quantidade de outros carbonos que esse carbono está ligado. Então, aqui está a foto do seu caderno. Repara que eu tenho, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Sim. O carbono primário é um carbono que está ligado só a um outro carbono. Ou nenhum, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, um C ligado a só H, ele também é primário. Tá. Beleza? O secundário é um carbono que está ligado a quantos outros carbonos? 2. 2. O terciário está ligado a quantos outros carbonos? 3. E o quaternário? 4. Perfeito. Cuidado. Porque muita gente fala assim, nossa, olha aqui, esse aqui, por exemplo. Ó. Opa. Esse aqui, por exemplo. Ah, ele tá ligado a um carbono aqui e uma dupla com outro carbono. Então, será que conta 2 vezes? Não. É a quantidade do átomo. Então, esse aqui é secundário. Sacou? Uhum. Perfeito. Tá ok para você como entender esse tipo de desenho aqui? Uhum. Mesmo? Então, beleza. Sim. Então, antes da gente passar pro próximo, vou dar só um exercíciozinho rápido aqui pra gente praticar. Eu quero saber nesse aqui, quantos carbonos primários tem, secundários, terciários e quaternários. Não tenta ver de cabeça, copie no seu caderno, senão vai te confundir. Tá. Tá bom, sem pressa. Tá, aí primeiro eu vou marcar onde tem carbono. Isso. Tá. São nas extremidades e quando eles se juntam, né? Perfeito. Conta aí, quantos carbonos você encontra aí pra ver se tá certo. 9. Perfeito. É aqui, ó. 1, Tá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. O primeiro da ponta esquerda é primário. Perfeito. O segundo é secundário. Ok. O terceiro é terciário. Perfeito. O quarto é secundário. Perfeito. O da ponta é primário. Esse aqui, perfeito. Os outros da ponta também são primários, né? Perfeito. Tudo. Sempre na ponta vai ser primário, né? Sim.
E esse do meio aqui? Quaternário. Perfeito. Certíssimo. Então, show de bola. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 primários, 2 secundários, 1 terciário e 1 quaternário. Certíssimo. Isabel, alguma dúvida? Não, isso eu lembro. Então, tranquilo. Ótimo. Isso aqui também é importante para uma parte de isomeria. Você lembra que é carbono quiral ou assimétrico? Não, nunca soube, na verdade. Vamos lá. O carbono quiral é assimétrico, vou ter zoom aqui. É um carbono que, antes de tudo, ele precisa ter 4 ligações simples. Então, se o carbono tiver uma ligação dupla ou tripla, já sei que não é quiral. Beleza? Uhum. Mas além de... Oi? 3 ligações simples. 4 ligações simples. Tá ok pra você o que é ligação simples, o que é dupla, o que é tripla? Uhum. Então, por exemplo, nesse desenho que a gente fez aqui, ó, esse carbono terciário, ele tem uma ligação dupla. Sim, isso eu sei. Esse secundário aqui também tem uma ligação dupla. Então, eles definitivamente não são quiral. Os outros aqui, eles são candidatos a serem quiral. Beleza? Uhum. Por quê? Para ser quiral, além de ter só ligação simples, eu tenho que ter os 4 ligantes diferentes entre si. Como assim? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Essa cor fica muito ruim pra você ver? Esse azul? Não, tá ótimo. Vou colocar 2 exemplos aqui. Peraí. Aqui, ótimo. Peraí, assim não. Vou colocar assim, ó. Vou colocar maior. Aí, beleza. Olha essas duas moléculas. Cada extremidade e cada vértice é um carbono, certo? Uhum. Tá ok para você também que, por exemplo, esse carbono aqui, ó, vamos lá. Ele tá fazendo quantas ligações que eu tô vendo aqui? Uma. Mas ele tem que fazer quantas? 4. Então você concorda que necessariamente eu tenho tenho 3 hidrogênios escondidos aqui? Sim. Perfeito, né? Então tá ok. Então percebe que todos os carbonos aqui, eles só têm ligações simples aqui também. Então todos são candidatos a serem quiral. Só que vamos ver qual vai ser. Esse exemplo aqui que eu dei. Tem um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Percebe que tem 3 ligantes iguais? Que são os 3 hidrogênios? Então, Sim. olha os ligantes desse carbono aqui. Eu vou circular. 1, 2, 3, 4. Ele não é quiral. Tem 3 ligantes iguais. Ok? Uhum. Vamos olhar agora o próximo. Quantas ligações eu estou vendo que ele fazer? 2. Então, necessariamente, tem quantos hidrogênios escondidos aqui? 2. 2. Você acha que ele pode ser quiral? Não. Não, porque ele tem 2 hidrogênios iguais. Concorda com esse aqui? É a mesma história? Tem 2 hidrogênios? Uhum. Então, também não vai ser. Esse aqui, eu tenho quantas ligações que eu estou vendo ele fazer? 3. 3. Então, tem quantos hidrogênios aqui? 1. Então, ótimo candidato, né? Vamos ver se ele é quiral? Vou circular todos os ligantes. Um é o hidrogênio, o outro é esse carbono aqui sozinho, o outro é esse grande aqui, e o outro é esse grande aqui. Tem algum igual ao outro? Tem. Tem. Este é igual a este, né? Uhum. Então, esse carbono aqui é quiral? Não. Não. Nossa, complicado. Vai ter que ver 1 a 1. Mas repara que aos poucos vai ficando mais fácil. Porque repara, aqui tem quantos hidrogênios nesse aqui? 2. Então já sei que não é. Vou nem
perder meu tempo. Esse aqui tem quantos hidrogênios? 2 também. Então, vou nem perder meu tempo. E o último aqui? 1. Então, também não é. Então, não existe carbono quiral nessa molécula. Vamos ver na outra? Aham. Já posso ignorar as pontas, concorda? Sim. E posso ignorar esses aqui. Então, já vou direto no que pode ser que seja, que é este. Faz sentido? Aham. Tem quantas ligações que eu tô vendo ele fazer aqui? 3. 3. Então, tem quantos hidrogênios? 1. Vamos circular aqui agora para ver se ele é quiral? Primeiro ligante, segundo ligante, terceiro ligante, quarto ligante. Tem algum igual ao outro? Não. Não. Achamos um carbono quiral. Tá. Sim. Geralmente, carbono quiral ele vai ser representado por um asterisco. Então, você faz um asterisco aqui, ele é quiral. Tá, e aí, tipo, pra ver se é quiral, eu vou direto pro que tem 3 ligações. Não necessariamente 3 ligações sendo explícitas. Saiba que o que tem 2 já não é. Mas eu posso ter 4. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó. Esse aqui é um forte candidato, não é? Aham. Aí eu circulo. Tem algum ligante igual ao outro? Tem. Então, apesar de ser um forte candidato, ele não é quiral. Então, é bom fazer com calma, entendeu? Sim, aí eu vou pro que tem 3 ou mais ligações. Sim, mas não se prenda em decorebas, que isso vai te confundir mais que te ajudar, entendeu? Tenta olhar um por um, ok? Tá. Vou fazer um exercício aqui pra você fazer, beleza? Sim. Posso passar por lado ou você tá copiando isso aqui? Pode passar. Vou colocar aqui, esse exercício aqui foi o número 1. Agora eu vou colocar aqui o número 2. Opa. O que você pode ignorar já de cara são os que têm ligação dupla ou tripla. Ele não vai ser quiral, beleza? Vou colocar uma molécula enorme aqui, tá? Perfeito. O que eu tenho dúvida às vezes é tipo, às vezes pra achar o carbono, tipo, é fácil, eu acho fácil. Só que às vezes tem tipo um O assim ligado na ponta da linha. E eu nunca sei se eu boto o carbono lá ou não, mas não, né? Tipo esse F aqui. É. Não. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Tá. Não tem um aqui, porque isso aqui é... O que é a linha? A linha é a ligação. Se eu não coloco nada no final da linha, porque no final da linha tem um carbono. Se eu coloco um elemento no final da linha, porque a ligação está com esse elemento. Pode ser oxigênio, pode ser flúor, tem uns que são Cl também. Ok. Carbono assimétrico é quiral? É a mesma coisa. Copia aí, sem pressa. Primeiro eu, tipo, marco todos os carbonos ou não preciso? Você pode fazer da forma que você se sentir mais confortável. Se você prefere marcar todos os carbonos, pode. Se quiser ir direto, pode também. Tá.
E nesse ciclo? Esse ciclo, tem algum aqui candidato a ser carbono assimétrico? Não, tem. Qual? O da ponta esquerda, não sei. Este? Não, do outro lado. Este. Esse. Ele só tem ligações simples? Não, tem uma dupla. Ah, então ele é um candidato a ser assimétrico? Pode, esqueci. Tá, entendi. Então aqui também não. Deixa eu marcar. Tá, o que eu acho que podem ser, mas eu vou ter que testar agora. São o da ponta, que tem 3. Aqui? É. Aí em cima também. Aqui? Uhum. Aí do lado. Aqui? Uhum. E aí lá na ponta esquerda. Aqui. Uhum. Perfeito. Mas agora eu vou ter que... São ótimos candidatos, certíssimo. Tá. Aí eu... Ó, 1, 2... São 4 diferentes. Ah, não. Tem 2 iguais. O na ponta esquerda. Aqui no F? É. Não sei, vamos ver. Tem quantas ligações que eu estou vendo aqui? 3. Então, o que tem escondido aqui? Um hidrogênio. Um hidrogênio. Dica: pega um lápis e circula os ligantes. Depois você apaga. Esse aqui é um, este é outro, não é? Uhum. O outro é este e o outro é este todo. Ah, este todo. Isso. Não é só o carbono, é o ligante tudo que vem depois. Entendi. Tem um ligante. Oi? O F é um ligante que você falou? O F é um ligante. Ah, então é quiral. Então, é quiral. Perfeito. Tá, entendi. É porque eu desenhei o F aqui, parece que tá flutuando, né? Mas ele tá mais próximozinho aqui, ó. Tá, então um já a gente já sabe. Perfeito. Aí o outro... Mas como que eu sei se quando eu circulo tudo? Você sempre vai circular tudo que vem. O que é ligação? O que é ligante? Vamos só tirar essa dúvida aqui, ó. O carbono, você me falou que faz 4 ligações, não é? Sim. Então, ligação é o tracinho, ok? Uhum. Ligante é o que vem depois desse tracinho, que está ligado ao carbono. Então, aqui o carbono está ligado ao hidrogênio. Então, nesse caso, o hidrogênio é um ligante. Ligante. E o tracinho é a ligação. Ok? Tá. Se eu tiver aqui depois do carbono, sei lá, eu tiver aqui esse anel aromático. O meu ligante é o anel aromático inteiro e não só o carbono, ok? Tá bom. Anel aromático, que escrever ligante. Então, é tudo que vem após a ligação. Tá. Então, o da ponta de baixo não vai ser, né? Este aqui? Ou vai? Ele tem quantos hidrogênios nele? 1. Vamos lá. 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes. Tem um ligante igual ao outro? Tem. Tem. Não vai. Não vai ser. Tá. E aí esse aqui... O de cima vai ser, né? O de cima tem um hidrogênio aqui. Perfeito. Isso aqui é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui. Certíssimo. Então, esse aqui, ele é assimétrico. E o outro também? O Vai outro ser. também. Perfeito. Tá, entendi. Entendeu? Isso aqui vai ser essencial quando a gente chegar lá no final, que é a isomeria óptica. Precisa disso aqui. Tá. Então, a resposta é 3 carbonos. Tá bom, entendi.
Viu como que é importante fazer exercícios? Aham. Acho que é bom você fazer mais. Depois eu vou ver se tem algum para te pedir para fazer em casa, ok? Tá bom. Aqui ele te deu só um exemplo, ó, um carbono que tem ligado nele, um CH3, um CH2CH3, um H e um Cl, ele é quiral. Ele é assimétrico. Beleza? Tá. Aqui Aham. também te deu um exemplo desenhado dessa forma, né? De bastão, que acho que é mais complicadinho de ver, tem que treinar melhor. Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Vimos então tudo sobre carbono. Tá vendo como é rápido? É preciso fazer mais exercícios. Mas vamos agora para a classificação de cadeias. Lembra que no início da aula de hoje eu falei que uma característica legal do carbono, para ele ter uma química só para ele, é que ele forma cadeias? Sim. Cadeias é uma quantidade grande de carbono ligado entre si, né? E aí, como a química adora classificar coisas, a gente vai classificar as cadeias carbônicas. Essa parte é você ok ou lembra mais ou menos? Lembro, essa eu lembro. É? Temos aqui, então, passar rapidinho por ela. Temos a cadeia aberta ou fechada, né? Aberta que tem pontas, a fechada não tem ponta. Aberta Sim. também é chamada de acíclica e a fechada é cíclica, ok? Tá. Temos, outra coisa, só aqui um parênteses. Opa, já vi prova que pede isso aqui também, ó. Pede não, né? Isso aqui é uma cadeia fechada, não é? Sim. Só que além de ser fechada, ela é chamada de aromática, que é o anel aromático, Aham. tá? Tá. Isso eu lembro. Ótimo. Qual que é a diferença aqui da segunda classificação? Saturada para insaturada. Ligação simples e dupla. Dupla ou tripla. Ok, mas qual que tem dupla ou tripla? A insaturada. Perfeito. Tanto é que duplas e triplas são chamadas de insaturações. Então fala assim, tal molécula tem 3 insaturações. Você sabe que tem 3 ligações duplas. Tá. Ok? Qual que é a diferença entre cadeia homogênea e heterogênea? A heterogênea, ela sempre tem, tipo, no meio das ligações, tipo, um O, um E. Exatamente. Heterogênea tem um que a gente chama de heteroátomo. Heteroátomo, esse prefixo hétero é diferente, né? Então, heteroátomo é um átomo diferente. Diferente de quê? De carbono. Entre carbonos. Mas cuidado, repara o seguinte. Se eu tenho aqui um oxigênio na ponta, ele não é um heteroátomo, não é heterogêneo. Tem que ser no meio. Até grifar aqui. Uma interrupção na sequência carbônica. Só no meio, né? Só no meio. Tá, entendi. Até aqui 2 exemplos para a gente lembrar disso. Olha essas duas aqui. Qual que é a cadeia homogênea, qual que é a heterogênea? A heterogênea é a primeira e a outra é a homogênea. Certíssimo. Só que numa classificação a gente classifica tudo, né? Qual que foi a classificação anterior que a gente viu? Saturada e insaturada. Essas moléculas aqui, elas são saturadas ou insaturadas? Saturada. As duas, né? E elas são aberta ou fechada? Aberta. Perfeito. Então a gente vai acumulando classificação. E a da esquerda é ramificada. Ramificada. Perfeito. E da direita? Calma, esqueci como é que é. O contrário de ramificada é difícil de lembrar. É normal. É normal. Normal. O que é uma ramificação? É quando tem uma ligação saindo, assim. Não sei explicar direito, mas... Exatamente. É um carbono saindo.
Vou colocar mais uma aqui para você classificar para mim, pode ser? Aham. Classifica, por favor. As 4 que a gente aprendeu agora. O quê? Aberta, Aberta, insaturada, insaturado, porque tem aquela dupla ali na ponta. ramificada, Ah, isso aí que eu fiz. Só é ramificada se o que está saindo aqui for um carbono. Então, isso aqui ah, tá. é ramificação. Quando não é um carbono, ela é normal. Quando é um carbono é normal. Sabe por quê? Isso aqui não é uma ramificação. Sabe o que é isso aqui? Uma função orgânica. Que é a próxima etapa que a gente vai ver. Então, uma função orgânica não é ramificação. Então, essa cadeia não é ramificada, ok? Isso é um álcool? Oi? Isso é um álcool? Isso é um álcool, perfeito. Ó. Parabéns. Ela é normal. E a Ela última, é homogênea. homogênea também, porque não tem heteroátomo. Tá, isso eu lembro um pouco. Ok? Sim. Eu tô vendo que você lembra. Eu acho que o que tá precisando pra você fazer é exercício em casa. Pra ir resgatando, porque tá lá no fundo da memória. E aí vai saindo aos poucos. É isso mesmo. Então aqui tem ramificada. Aí aqui tem uns outros nomes que, na verdade, se cair na prova, você deduz. Tipo assim, cadeia heterocíclica. Você fala, nossa, eu nunca vi heterocíclica. Mas sabe o que significa hétero de heterogênea? E sabe o que significa cíclica? Juntou heterocíclica, é um ciclo que tem um heteroátomo, certo? Uhum. Não tem que ficar preso nisso, não. E as cadeias aromáticas que a gente acabou de falar lá em cima. Cadeia aromática pode ser desenhada daquela forma que eu desenhei, ou com essa bolota no meio. Ela é a mesma coisa, beleza? Tá, isso eu lembro. Então, se você encontrar isso aqui na prova e perguntar, tipo, já vi questãozinha assim, por exemplo, carbono quiral. Acha carbono quiral. Você sabe que isso aqui é só ligação dupla, então não tem possibilidade de ter quiral ali. Sim. Ok? Ok. Sigma e pi. Lembra disso? Lembro parcialmente. O que são ligações sigma e pi? É só uma outra forma de falar ligação saturada e as insaturações. Como que a gente vai lembrar disso? Todo carbono, quando ele quer se ligar, ele vai tentar se ligar com uma ligação só. Beleza? Tá. Essa ligação ela vai ser chamada de sigma. Desenha assim, parece um tupetinho. Então, toda ligação simples é igual a sigma. Só que ele vai ter que ligar com uma dupla. Ele resolveu que só a sigma não vai dar. Então, a partir da segunda, virou pi. Então, uma ligação dupla significa uma sigma e uma pi. Não deu ainda. Eu quero ligar com uma tripla. Então, todas que eu adicionar aqui vão ser pi. Então, uma ligação tripla é pi, sigma, pi. Calma que eu vou apagar aqui, que eu vou escrever aqui embaixo melhor. Vamos lá. Ligação simples. Bom, ligação simples. Ligação dupla. Ligação tripla. Ligação simples, sigma. Ligação dupla, sigma e pi. Ligação tripla, tem uma sigma, uma pi, já dá dupla, e adicionei mais uma pi. Sempre que eu adicionar mais, vai ser pi, beleza? Ok. Tá. Isso também é interessante fazer bem exercício, eu vou ver pra mandar pra você, tá bom? Pra gente não ficar vendo isso aqui agora, que eu acho que não tem tanta necessidade.
E para finalizar essa parte aqui, hibridização. O que é hibridização? Mais uma forma de classificar. Então, por exemplo, se eu tiver apenas ligações simples. Quer ver? Vou pegar a tela em cima que eu escrevi. Esse daqui vai ser ótimo. Ó. Se eu tiver apenas ligações simples, eu não tenho essas 4 formas de ligar o carbono? Aham. E aí deram nomes para esses carbonos. Olha que maravilha. sp3 é quando é ligação simples. Quando tem uma dupla, sp2. Quando é 2 duplas ou uma tripla, sp. Vou te ensinar 2 formas de decorar isso. Escreve aí que eu vou te ensinar. Porque essa parte decorada, é isso que eu tô falando. É chato decorar. Mas se a gente fizer exercício, a gente usa menos o cérebro e mais a mão de fazer exercício. Sim. É engraçado porque é o contrário, né? Porque, tipo, na minha cabeça, a ligação simples poderia ser SP. Quer ver uma forma muito legal da gente lembrar isso? Uhum. Vamos supor que o carbono é nossa mão, beleza? E os nossos dedos são as ligações. Então, eu tenho 4 ligações simples. Eu tenho, quando é uma dupla e 2 simples. Eu tenho 2 duplas. E eu tenho uma tripla. Aí não consigo separar o dedinho. Uma tripla e uma assim, beleza? 4 simples. Eu tenho quantos espaços entre os dedos? 3. Ah, então é SP3. Juntei aqui uma dupla e 2 simples. Tenho quantos espaços entre os dedos? 2. SP2. Nossa. SP. Eu tenho quantos espaços entre o dedo? 1. Então, SP é como se fosse SP elevado a 1, né? Uhum. Ou então uma tripla. Opa. Uma tripla. Quantos espaços entre os dedos? 1. Sacou? Sim, entendi. Escreve que isso é importante. Porque o nosso natural é pensar o contrário mesmo. A tripla SP3, só que não. É o oposto. Uhum. Isso aqui, se a gente quisesse, se você quisesse fazer química na faculdade, a gente podia adentrar o que significa hibridização, o que significa SP3, porque tem uma explicação. Só que pra gente aqui agora, infelizmente no ensino médio, ele pede pra você classificar. Então a gente não vai ficar entendendo o fundamento da coisa, beleza? Ok. Até aqui, alguma dúvida? Não. Essa parte de hibridização e de ligação pi-sigma precisa fazer exercício em casa. Não tem como fugir disso, tá? Se você tiver... A lista que você me mandou foi só de isomeria. Se tiver alguma dessa parte, faça. Se não... Oi? Vou ver se tem. Tá, senão eu posso separar e tentar te mandar até o final dessa semana, beleza? Tá ótimo. Aqui ele fala um pouco sobre que o petróleo, né? Igual eu te falei, o petróleo é uma molécula orgânica, por isso o plástico é uma molécula orgânica. E eles são hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Não lembro. Isso aqui já é o começo das funções orgânicas, tá? Hidrocarbonetos é a primeira função que a gente aprende. Hidrocarbonetos. São as moléculas orgânicas que só possuem hidrogênio e carbono. Tá. Então, por exemplo, vou pegar todos esses aí que a gente fez antes, ó, pra gente ver se é hidrocarboneto. Essa aqui é hidrocarboneto? Não. Não, tem nitrogênio. Essa aqui é hidrocarboneto? Não. Não, tem nitrogênio. Essa aqui é hidrocarboneto? Qual? Essa aqui, ó. É. Sim, porque só tem hidrogênio e carbono. E assim por diante. É assim que a gente vê isso, beleza? Aham. Então, quando a gente for ver funções orgânicas, que eu acho que vai ter na próxima aula, tô vendo álcool, tô vendo
éster, éter, ácido carboxílico. Nenhum desses é hidrocarboneto. Beleza? Porque hidrocarboneto é quando só tem carbono e hidrogênio. Tá? E aí eu sei que, por exemplo, tudo que vem do petróleo é hidrocarboneto. Olha que loucura. Asfalto vem do petróleo. Borracha vem do petróleo. Tem chiclete que é feito de coisas de petróleo. Pneu. Então, tudo isso vai ter carbono e hidrogênio. Por que um é diferente do outro? Por que eu sei, por exemplo, que asfalto não é a mesma coisa de borracha? Pela quantidade de carbonos na cadeia. Sacou? Então, isso interfere muito. Já vi muita questãozinha de Enem assim, mais teórica, falando sobre o petróleo e hidrocarboneto. Perfeito. Para a gente terminar essa parte inicial aqui de química orgânica, a gente tem que ver nomenclatura. Certo? Aqui tem a função orgânica. A nomenclatura, vou ser bem sincera para você. Como que ela cai em vestibular? Ela não vai cair igual cai na escola. Dê o nome de tal molécula. Só se você for fazer o ERG, porque o ERG às vezes cai. Não sei se você tem interesse em fazer o ERG. Agora, PUC e Enem, geralmente não cai. Só que é importante saber a nomenclatura para essas provas, PUC e Enem, porque muitas vezes tem um nome no meio do texto. Então, por exemplo, fala assim, uma molécula de hexano, aconteceu isso, isso, isso. Se você não sabe o que é hexano, vai ser mais difícil, sacou? Mas não vai ser uma questão direta de nomenclatura. Mas a gente tem que entender a nomenclatura para a gente conseguir interpretar textos, beleza? Uhum. Como que funciona dar nome para hidrocarbonetos? Vou colocar até aqui do lado. Nomenclatura. Sabe que eu adoro nomenclatura? A Lu geralmente não gosta não, mas eu adoro. Nomenclatura de hidrocarbonetos. E o mais interessante, quando você aprende função orgânica, a lógica do nome é exatamente a mesma. Sabe o que vai mudar? Eu divido sempre o meu nome em 4 partes, ok? Sim. 2, 3, 4. O final me fala qual função ele é. Qual função orgânica ele tem. Então, todo hidrocarboneto termina na letra O. Então, eu tenho hexano, pentano, metilpenteno, sempre com O. Vou te dar um exemplo. O álcool já termina em ol. Então, etanol, pentanol. Então, só de ver o nome, eu já sei que função que ele tem. Isso vai te adiantar a vida horrores. Ok? Função orgânica, não. Função orgânica. A parte aqui do meio, aqui vai ser, na verdade, as ramificações. Inicialmente, ramificações. Essa parte aqui é a quantidade de carbono na cadeia principal. E aqui é existência de ligação dupla ou tripla. Como assim? Vamos lá. Aqui vou escrever O. Quantidade de carbono na cadeia principal é aquela famosa MET, ET, PROP, BUT. Tá ok para você isso? Sim. Que é a quantidade. E depois passa para pente, né? E aí começa a ficar normal. Não vou me adentrar nisso aqui, beleza? Então, MET é quando tem um carbono na cadeia principal, ET é 2, PROP é 3, BUT é 4, pente é 5, assim por diante. Se eu tiver uma molécula só com ligações simples, aqui no meio vai ser AN. Se eu tiver pelo menos uma ligação dupla, aqui no meio vai ser EN. Se eu tiver pelo menos uma ligação tripla, aqui no meio vai ser IN. Ok? Uhum.
E as ramificações, elas terminam sempre em "il". Então, por exemplo, tem uma ramificação com carbono só. Metil, com 2. Etil, com 3. Propil, com 4. Butil, e assim por diante. Tá. Tá? Podemos fazer moléculas super complicadas, difíceis? Sim. Mas como está no terceiro ano, eu tenho certeza que a preocupação é fazer as provas para o vestibular. E nas provas no vestibular, na prova da escola já não sei, na verdade, sou professor, depende do professor. Mas em vestibular não cai moléculas muito difíceis, beleza? Cai geralmente assim, ó. Como que eu vou dar nome para essa molécula? Quer tentar sozinho ou quer fazer junto? Não sei. Vamos fazer junto? Tá no final da aula já, o cérebro já tá quase saindo fumaça. Vamos fazer junto. Eu tô vendo que é ramificada. Concorda? Sim. Tem uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, eu tenho uma cadeia principal. A cadeia principal é quando eu não pego a ramificação. A cadeia principal é a que tem maior carbono possível. Concorda que é essa? Aham. Para eu saber que tem uma ramificação, essa ramificação aqui ela tem quantos carbonos? Só na ramificação. Só na ramificação? Isso. 2. 2 não. Um tá aqui. Só a ramificação é esse aqui. Ah, tá. 1. Então, qual que é o nome dessa ramificação? Metil. Metil. Ah, entendi. Fez sentido? Metil. Aham. Só que o seguinte, você concorda que essa molécula que eu desenhei, ela é diferente dessa? Sim, porque a ramificação tá em lugar diferente. Perfeito, também é metil. E como que eu faço para o nome eu mostrar que está numa posição diferente? Eu tenho que enumerar essa minha cadeia principal. Eu vou enumerar sempre de forma que a minha ramificação fique no menor carbono possível. Então, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse está no carbono 3. Esse aqui está no carbono 1, 2, 3, 4. Show? Aham. Calma que eu vou deixar ele com 7 aqui, ok? Pra fazer sentido. 7. Ok. Então, vamos seguir agora a lógica aqui dos nomes? Primeira parte, metil. Sim. Mas eu tenho que falar onde está esse metil. Então, é onde eu coloco aqui na frente, ó. 3-metil. Eu sei que o metil tá no 3. Tá. E ali é 4-metil. Aqui embaixo vai ser 4-metil. Tá. Segunda parte, quantidade de carbono na cadeia principal. 7 carbonos. Lembra qual que é o prefixo para 7? Não. Quando um time é 7 vezes campeão, é heptacampeão. Heptacampeão. Tá. Então aqui vai ser hept. Então 3-metil. Hept. Aqui também. Hept. Tem ligação dupla ou tripla? Não. Não. Então vai ser qual aqui? An. E é um hidrocarboneto, não é? Sim. Então vai terminar na letra? Tá. Entendi. Foi? Aham. Fazer mais 2 aqui pra gente treinar. Espera, esse aqui não.
Era o nome desses aí. Primeira parte. Ramificação. Tem ramificação? Não. Não. Então pula essa parte. Segunda parte. Quantidade de carbonos na cadeia principal. Qual é a quantidade? 4. Qual o prefixo para 4? But. Perfeito. Embaixo também, concorda? Aham. Próxima, se tem ligação dupla ou tripla. Tem ligação dupla ou tripla? Tem. Duplo. Então, o que eu vou colocar? Em. A primeira molécula é igual à segunda? Não. O que muda? Lugar. O lugar. Então, neste aqui, eu vou enumerar de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro, a dupla está entre o 1 e o 2. Eu só coloco o primeiro carbono. 1 em. De baixo eu coloco 2 em. Tá. É um hidrocarboneto, então termina em qual letra? O. Quando tá no número 1, eu posso escrever sem nada. Só escrever buteno, que fica melhor de pronunciar. Significa que tá no 1. Mas eu posso escrever but-eno também, que fica melhor. Tá. Entendi. Fez sentido? Então, sempre que tiver esses números, tem uma questão famosa do Enem, que é o seguinte, ela te dá um nome complicadíssimo de duas moléculas diferentes. Não tem nem como se desenhar se você quiser. Só que pergunta qual que é a diferença entre elas. Se é na quantidade de carbono, se é na posição da ramificação, e pelo nome você vai ver. Então, por exemplo, dessa para essa, eu sei que a diferença está aqui. Isso aqui não é quantidade de carbonos, e sim a posição do metil. O número sempre vem antes do que ele está representando. Já aqui é a posição do em. O que é em? A ligação dupla. Ok. Entendi. Foi? Deixa eu só ver aqui que está no seu caderno. Pode perguntar. Não é sobre elas. Não é sobre química. É sobre